Boa noite. Boa noite. Agora sim. Eu tô devendo esse estudo já faz mais de ano. A última vez que eu era para dar o estudo, eu dei um curso aqui e fui parar no pronto-socorro lá em Caxias com pedra no rim. Passado 3 cirurgias depois daquela ainda que eu tive que fazer, a gente tá de novo. Então, nós não moramos mais no Brasil, nós moramos no Uruguai. Naquela celebração, esse passado um ano, a gente ia falar um pouquinho sobre o que nós íamos fazer. Agora é legal, melhorou, né? Porque daí a gente conta para vocês o que nós estamos fazendo no Uruguai e falar um pouquinho do nosso trabalho e tudo que tem acontecido lá, que tem sido muito interessante. Talvez você não conheça o Uruguai, eu quero falar um pouquinho para você sobre o Uruguai. O Uruguai é o país menos evangelizado da América Latina. Provavelmente os dados sejam em torno de 3% da população é cristã, protestante ou evangélica, como você preferir. 42% da população é irreligiosa. O que é uma pessoa irreligiosa? Quando o censo chega na casa dele para perguntar, o mais parecido do censo, qual é a sua religião? Eu não tenho religião. 42% do Uruguai, então, não tem uma religião, não professa uma religião. 20 anos atrás, o Uruguai era de maioria católica, mas passado 20 anos, ele é de maioria de pessoas que não têm uma crença, certo? E desses 17% total da população se define ateu ou agnóstico. Talvez você não conheça o termo agnóstico. Agnóstico é o que diz assim, pode ser até que exista Deus, mas até hoje eu não vi. Então ele não nega a existência de Deus, mas ele não crê em Deus. O irreligioso é aquele que diz assim, não, eu acho que existe, mas eu não tenho uma fé concreta em alguém. No Brasil, esse número ele é menor do que 10%. Só para você comparar um pouquinho, tá? E no Brasil nós somos em torno de 22% de evangélicos no total. Tá? É o 12º no mundo em pessoas sem religião. É o país de vanguarda em políticas liberais. Isso quer dizer o seguinte, que é liberado o consumo e plantio de maconha. Você pode plantar até 6 plantas de maconha na sua casa. Você pode, então, é liberado o aborto, os direitos transexuais. Então é um país também vanguardista nisso. Quando eu cheguei lá 2 meses atrás, um pouquinho mais na verdade, naquele final de semana eles tinham aprovado uma lei. Então se você tem 18 anos, essa lei já existe, e você quer fazer a mudança de sexo, o governo paga para você, é um direito seu. Se você tem 16 anos, essa lei entrou agora, se você quiser iniciar o tratamento hormonal para preparar você para a mudança de sexo, o governo vai pagar, mas você pode fazer isso sem autorização dos seus pais. Essa foi a lei que foi aprovada agora quando a gente chegou lá. O governo disse, nós não vamos comprar essa briga, vamos a plebiscito. Então, o povo uruguaio pode votar contra ou a favor. 75% de quem votou a favor da lei. Então, é um país com algumas coisas ou com várias coisas bem diferentes. É um Estado laico. O que quer dizer um Estado laico? Quando a gente pensa no Brasil, a gente fala que o Brasil é um Estado laico, não tem uma religião definida. É uma mentira. O Brasil é um país cristão. Você tem no calendário vários feriados cristãos. No Uruguai, como Estado laico, você não tem Natal, é o dia da família. A semana da Páscoa é semana do turismo. Então eles aboliram de todo o calendário. Se você quiser entregar uma Bíblia, você pode fazer isso a 100 metros de uma escola. E se alguém perguntar para ele qual é a sua fé e ele falar que é cristão, ele é processado pela escola e demitido pela escola que ele está. Então lá não é laico, lá é laicista. Um Estado laico, um professor no Brasil, ele pode falar assim, se alguém perguntar para ele qual é a sua fé. Isso é laico. Mas o país tem um pouquinho mais da questão do cristão. Tem um instituto que chama Instituto Gallup, que eles projetam que em 2035, então, o Uruguai vai ser uma maioria de pessoas irreligiosas. No mundo hoje nós temos 8 países que são considerados irreligiosos, ou seja, mais de 50% da população se define sem religião. E em 2035 vai entrar mais 7 países nessa lista e o Uruguai é um deles, sendo o único do hemisfério norte para baixo. Então é o único país desse lado para baixo que é considerado como irreligioso. E no Ocidente não existe um país tão humanista como o Uruguai. E por que a gente foi para lá? Muita oportunidade.
Quanto mais pessoas sem religião, quanto mais pessoas sem fé, mais trabalho a gente tem. Então eu estava com pouco trabalho aqui na Serra, a gente foi para lá para achar um pouquinho mais de trabalho, porque tem oportunidade. Há muito tempo eu parei de achar esses números coisa ruim. Um tempo atrás eu achava, meu Deus, não, quanto pior, humanamente falando, mais possibilidades para Deus se manifestar e mudar. Então a gente foi para lá. É um país muito bonito, tem praias muito bonitas, tem campos muito bonitos, mas o povo, ele é um pouco diferente nessa questão, muito diferente nessa questão de contato. Então, um exemplo eu estava falando para o Thiago, para a Gi hoje, se você conversa com alguém, ele é aberto a conversar com você. Na verdade, mais aberto que a gente. Mas se você falar qualquer coisa da vida dele, quanto mais querer falar de Jesus, ele encerra a conversa. Ele não é um povo aberto a relacionamento, ele é aberto a conversas. Eu converso até com o poste lá, todo mundo fala com todo mundo, é fantástico. Mas quando você quer se relacionar, eles não são tão abertos. Tem umas coisas bem interessantes. A gente está fazendo uma série que é da série Ainda Anda. No Uruguai, se você não conhece o Uruguai, tem muito carro velho. Então a gente foi de Brasília para lá, se você não conhece a Brasa, a Poderosa, a Furiosa. Ela está ali fora, a gente foi de Brasília como uma ferramenta também para criar conversas. Então, o Luke e a Brasília basicamente começam todas as conversas da gente. O Luke é o meu filho, aquela figurinha que estava por aqui. Então, eles iniciam basicamente as conversas. A equipe da gente, nós somos em 4. Então, Messias e Eva, e eu e a P, a gente está começando a missão lá, que é a Teach Beyond, que é a missão que eu trabalhava aqui em Gramado. Acho que vocês não vão enxergar, mas eu quero só dar mais um exemplo sobre o Uruguai. O Uruguai agora está no meio de uma eleição. O Frente Ampla, que você conhece como o partido do Mujica, ou Mujica, provavelmente vai perder a eleição, ele está considerando isso. E isso aqui é uma publicação de uma amiga nossa, do Uruguai, e que ela está falando assim, para o armário, nunca mais... por os direitos adquiridos. E aí tem as crianças pintando a bandeira ou o símbolo do arco-íris, que tem a plena convicção que ela não está falando aqui que a criança tem que pintar o arco-íris, mas são os direitos LGBT+, que estão sendo defendidos. O Partido Frente Ampla foi quem mudou tudo isso a partir de 2003 e garantiu esses direitos. A coisa que eu mais ouço no Uruguai é... nós precisamos ou nós temos os direitos e nós não queremos perder direitos. Se você tomar uma decisão por Jesus, eu quero falar que você não tem direito a nada. Essa é a primeira convicção que você tem que ter na sua vida. É o que Deus dá a você. E você tem o direito de adorar a Deus e Deus direciona a sua vida. Se a sua vida é regida por outra coisa que não o livro de Deus, você não está vivendo o que Deus tem de melhor para você. Então, quando nós abrimos mãos dos nossos direitos, nós ganhamos a melhor coisa que nós podemos ter, que é o amor incondicional, obviamente já existente, mas agora manifestado por meio de Cristo na nossa vida, e o direito, então, de amar e encontrar, então, as respostas em Deus. Nós somos um povo que, por abrir mão do nosso direito, nós temos todos os direitos por meio de Cristo. Quando a gente fala sobre isso, ou quando conversa sobre isso, para eles é algo inaceitável. Não posso abrir mão de querer fazer o que eu quero fazer quando eu quero. Então, muitas das nossas conversas rodam em cima disso. Nós rodamos um acampamento desde 3 anos atrás, 2016. Esse foi a 4ª edição lá, com 80 uruguaios. As igrejas, em média, no Uruguai, tem 20, 30 pessoas. Em média, uma igreja tem isso. A igreja da gente tem em torno de 15, 20 pessoas. Aqui a gente participa. E nós estamos fazendo um acampamento, então, com cerca de 80 pessoas. Esse ano foi a 4ª edição dele, sendo que metade desse pessoal não conhece a Jesus. Então, a gente consegue juntar uma galera para ouvir de Jesus por 4 dias lá. E agora começamos uma conferência com pastores e líderes uruguaios. Tivemos cerca de 22 líderes uruguaios lá. E nós estamos, então, lá capacitando esse povo. Esse aqui é um pouquinho do que nós estamos fazendo. E Deus tem aberto muitas portas, e nós imaginávamos que isso demoraria muito tempo. Nós fomos para lá para conhecer a cultura uruguaia, para se relacionar, para entender. E os uruguaios então perguntaram para a gente, aqueles que a gente está conversando, qual que é a proposta de vocês? Não, eu vim aqui só para conversar. Aí chego com o pastor e falo, não, a gente quer entender vocês. Não, o que vocês vieram fazer? Eles estão muito abertos. Não o não cristão,
mas a igreja está desesperada por ajuda. Então nós estamos chegando, então apoiando essas igrejas. Ano que vem nós provavelmente vamos atingir em torno de 150, de 100 a 150 pessoas mensalmente, com treinamentos, cursos e capacitações. Em torno de 350, talvez 500 pessoas em alguns desses eventos que nós estamos realizando. Isso é no primeiro ano que a gente está lá. E no meu melhor sonho, no meu melhor previsão, eu jamais diria isso. Se eu trabalhasse com 20 pessoas ano que vem, mensalmente, eu estaria muito feliz. Mas Deus está fazendo alguma coisa lá. Eu não consigo mensurar o que está acontecendo, mas é algo muito maior do que a gente imaginava. Então nós fomos lá para aprender a língua, se relacionar, conhecer o Uruguai. Quando eu mostrei aquele quadrinho sobre os 5 anos naquela conferência, 2 uruguaios levantaram e tiraram uma foto. Eu não acreditei que eles iam se interessar por aquilo, que eu nem traduzi aquilo para espanhol. Eu mostrei em português, só para dizer que tem uma ideia. Mas eles realmente estão abertos, porque eles não sabem como enfrentar todo aquele slide que eu mostrei para vocês de dificuldades. A igreja está acuada no Uruguai, e a gente chegou lá para dizer, e está dizendo para eles, em Deus nós conseguimos mudar isso. E por Deus é possível mudar. E eles estão abertos a apoio. Então agora em fevereiro a gente já vai começar um treinamento com 15 jovens lá, para trabalhar em 4 igrejas, para mudar o Ministério Jovem dessas igrejas e começar a ganhar jovens, porque no Uruguai as igrejas não têm jovens de 17 a 25 anos. Quando tem 3, 4, 5, já está muito bom. Então a ideia é chegar lá e apoiar essas igrejas então para ganhar esses jovens e poder mudar. O Uruguai tem muita coisa para falar. Se você quiser saber mais, tem o Thiago vai entregar ali, ou alguém vai entregar ali. Thiago, já passou? Já passou? Tem um cartãozinho, isso. Você pode entrar em contato por a gente por WhatsApp, mas esse cartão é para você orar pela gente. Cola lá, bota na sua geladeira. Mas aí você ora pela gente, mantém a gente em oração. E se quiser saber mais, tem site e tudo mais aí. Você pode estar com a gente também lá. E realmente a gente teve 2 meses iniciais lá. Nós não iríamos voltar ao Brasil. A gente tinha uma ideia de voltar, mas depois a gente pensou, não vamos voltar, melhor ficar por aqui. Mas Deus começou a fazer algumas coisas e nós dissemos assim, nós precisamos de mais gente, nós precisamos de mais recursos, e nós voltamos durante 3, 4 semanas agora para falar para outras igrejas que não conhecem a gente sobre a Teach Beyond, sobre tudo que está acontecendo. E vocês já estão conosco faz algum tempo, mas a gente queria também contar um pouquinho do que está acontecendo agora lá, que realmente é algo que eu não imaginava. E eu acho que no meu melhor sonho eu jamais diria que nós vamos trabalhar com 100 a 150 pessoas mensalmente, de maneira contínua, no ano que vem. E então, graças a Deus por isso. E eu fico muito feliz de contar um pouquinho para você sobre isso. Adelar, se você puder orar por isso, puder vir aqui e orar, ficaria feliz. Enquanto isso, você pode colocar o próximo e nós vamos compartilhar um pouquinho sobre Marcos capítulo 6. Senhor Jesus, nós queremos louvar a Ti, Pai, agradecer, porque nós compreendemos, Pai, que o Teu poder ele é imensurável, como o Arthur falou aqui, Pai. Então, Senhor, Tu usa as pessoas, Tu usa, Senhor, quem Tu queres, e o Arthur tem esse coração disposto, ele e a sua família, Senhor, e eu quero colocar isso em Tuas mãos, Pai, agradecer, porque ele tem sido essa pessoa disponível, Pai, porque um líder, uma pessoa que quer fazer a obra, precisa estar disponível, precisa ser fiel e precisa ser ensinável. E o Arthur tem provado isso em todos os sentidos, ó Pai. E nós louvamos a Ti, ó Pai, nós agradecemos pela vida dele, pela vida da sua esposa, pelo seu filho e especialmente, ó Pai, pelo projeto, pela oportunidade que Tu deste agora. Que bom a gente ouvir esse compartilhar, que bom a gente entender que esse propósito ele é muito além daquilo que nós imaginávamos e muito maior do que o ser humano pode cumprir e pode fazer. Mas por Ti, Jesus, pelo Teu amor e por Tua vontade, eu creio que esse projeto vai ser maravilhoso. Que muitas pessoas possam abençoar, possam ajudar o Arthur nessa caminhada, Pai, pessoas preparadas, com sabedoria, com conhecimento e também pessoas dispostas a contribuírem para que eles possam ter uma vida e uma vida plena lá no Uruguai, Senhor, com recursos para trabalhar. É isso que eu peço e é isso que eu agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se eu puder deixar 2 pedidos de oração por vocês, para vocês,
vocês lembrarem da gente, que não vai ter escrito em lugar nenhum, eu falo isso quando eu vou em determinados locais. O Uruguai é um país com muitas coisas relacionadas a manifestações ou presença demoníaca ou coisa do tipo. Eu confesso para vocês que eu nunca senti tanta opressão num ambiente como a gente tem vivido lá. Se você puder orar por nós, lembrar para que Deus esteja, Ele está conosco, mas protegendo das manifestações do maligno. Nós temos passado por algumas coisas bem difíceis nesse sentido. Então é muito legal ver a mão de Deus e a oposição. E eu gosto disso, porque nos melhores momentos do nosso ministério aqui em Caxias foi quando a gente tinha coisas muito complicadas nesse âmbito para lidar. Se puder orar por isso, e eu creio muito no corpo intercedendo e se relacionando com o Pai, um pelo outro, e pelo ano que vem. Por todas as pessoas que talvez aí vão estar com a gente, e que tudo isso possa realmente acontecer. Então, são 2 pedidos, tanto pelas pessoas e tanto por nós. Gostaria de compartilhar um pouquinho com você um texto que está lá em Marcos capítulo 6. Eu não sei se você já reparou nesse versículo, mas tem um versículo em Marcos capítulo 6 que fala: pensaram que fosse um fantasma. Quem que eles pensaram que fosse um fantasma? Jesus. A coisa que eu mais ouço no Uruguai, mas eu ouvi muito aqui, quando as pessoas falam sobre Deus, é que Deus é uma energia. Desde lá de trás há uma confusão sobre quem é Deus. Eu não vou entrar tanto nesse âmbito, mas quem é Deus para você? Uma das coisas que eu mais ouço quando perguntam quem é Deus é os nossos conceitos sobre Deus. Então alguns respondem: Ele é meu Salvador, Ele é meu amigo, Ele é isso ou Ele é aquilo. Mas não foi isso que foi perguntado. Perguntou quem é Deus. Deus é um só, que subsiste em 3 pessoas. Ele não é uma energia. Ele é manifestação pela pessoa do Pai, existente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é, então, um só, que existe em 3. Eu adoro explicar isso. Quando eu tento explicar isso para os uruguaios, eles ficam malucos demais. Mas o que eu gosto muito e me chama a atenção desse texto é que esse texto ele fala de incredulidade. Todos os seus pecados estão relacionados ou de alguma forma estão relacionados à incredulidade. Quem falou e quem pensou que Jesus fosse um fantasma não é os meus alvos evangelísticos do Uruguai, não são as pessoas não cristãs que você conhece, foram os discípulos de Jesus que já estavam andando com algum tempo com ele. Você luta com orgulho? Seu problema é incredulidade. Você acredita que você é mais do que Deus é e você ocupa um espaço maior na sua vida do que Deus deveria ocupar. No fundo, é uma falsa concepção relacionada a Deus. Você luta com ansiedade, no fundo você acha que você é mais capaz de resolver os problemas do que o poder e quem Deus é. Faça uma lista de pecados que você tem. E você tem muitos se você é humano como eu, porque 1 João diz que se você diz que não tem pecado, torna ou fala ou trata como Deus como mentiroso. Todos nós temos pecados. Todos eles estão relacionados à nossa concepção de quem Deus é. Todo dia nós temos que trabalhar a nossa questão ou a questão da crença que nós temos em quem Deus é. Seu pecado é uma manifestação da sua descrença com relação a Deus. E tanto é possível isso que os discípulos que estavam vendo Jesus pensaram que ele fosse um fantasma. E esse texto vai tratar justamente dessa questão de incredulidade. E o que Jesus faz? Jesus intencionalmente está o tempo todo trabalhando em todas as coisas para que realmente acreditemos nele. Se você lê Romanos 8, 28 e fala todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e você lê esse texto pensando, nossa, que promessa que eu tenho para a minha vida, de que Deus está cuidando de mim o tempo todo, você não entendeu Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, para quê? No 29 fala para que nós sejamos a imagem de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
para a transformação. A pessoa que perde um filho, a pessoa que tem uma doença, a pessoa que é levada a um extremo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para quê? Para a transformação. Romanos 8:28 não é uma promessa de bênção. Pelo menos não bênção como a gente está acostumado a trabalhar. É uma promessa de bênção, de transformação. Quebrou a sua empresa, Deus vai trabalhar nisso. Jesus intencionalmente está o tempo todo trabalhando em todas as coisas para que realmente acreditemos nele. E eu não estou dizendo que coisas ruins são sempre enviadas por Deus para a sua vida. Mas eu quero lembrar você, por exemplo, a Assíria, no Antigo Testamento, o povo que empalava ao contrário, e se você não sabe o que é empalar, é quando finca uma estaca na pessoa, de fora a fora, ou seja, entrando pelo ânus e saindo pela boca. A Assíria, que empalava as pessoas ao contrário, ou seja, pela boca e saía pelo ânus, e colocava as pessoas assim, na frente das cidades que eles conquistavam, é chamada por Deus pela minha serva, a Assíria. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Israel amou a Deus, mas não obedeceu. E Deus enviou a minha serva, a Assíria. Não era serva porque servia a ele de todo o coração ou amava ele, mas porque fazia a sua vontade. Deus não faz coisas más conosco, mas ele usa povos ímpios, pessoas que não o amam e situações más para trabalhar no nosso coração. E ele é, sem dúvida, o melhor de toda a história em transformar o mal em bênção. Deus está cuidando de nós o tempo todo, por todas as coisas que acontecem. Quando a gente ganha um dinheiro, a gente recebe um dinheiro na conta, muitas vezes a gente pensa, nossa, que bênção. Será? É um teste inicialmente. O que você fizer com dinheiro determina se é bênção ou maldição, dependendo de como você usar. Eu estou um exemplo bem extremo. Se receber mil reais hoje na conta de um noiado, alguém que usa droga, eu acho que não foi bom para ele. Ele vai consumir esses R$1.000 até onde ele não poder mais naquela droga que ele usou. É teste. Dinheiro, antes de todas as coisas, é teste. Mas quando a gente tem uma doença, dificilmente a gente pensa, nossa, que bênção. Só que às vezes uma doença pode transformar você muito mais do que R$1.000, ou 10.000, ou 100.000 reais na sua conta. Jesus intencionalmente está trabalhando em todas as coisas o tempo todo para que realmente acreditemos neles. Então Deus não só permite certas situações, mas muitas vezes Ele é o arquiteto dessas situações. Eu quero que você pense nos piores momentos da sua vida e como Deus pode ter agido e como Ele pode ainda agir pelas memórias desses piores momentos. Eu sou filho de um pai que muitas vezes foi extremamente agressivo comigo, extremamente. Numa conversa que eu tive com a minha irmã, um ano atrás, mais ou menos, quando no velório do meu avô, eu estava conversando com ela e eu falei assim, Mila, eu me lembro que o pai muitas vezes batia de maneira muito violenta comigo. Eu compartilhei isso. Sabe como é que é velório? A gente fica conversando sobre um monte de coisa, repensa a vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O velório também é uma ferramenta de Deus para trabalhar na nossa vida. Pensar na morte faz bem às vezes. E ela virou para mim e disse, não Vini, meu nome é Arthur Vinícius. E minha família só me chama de Vini. Meu pai chegou no dia, meu nome era para ser Vinícius. Meu pai queria Arthur, o homem é que registra, né? Então eu sou Arthur Vinícius. Ela olhou para mim e disse, não Vini, o pai não te batia, o pai te espancava. Quando eu ouvi isso, sabe quando tu sabe o que aconteceu, mas quando alguém fala contigo sobre aquela situação, tem que processar. O que eu lembro na sequência? Todas as coisas cooperam. Deus ativamente estava presente em todas essas coisas. Não só Ele me colocou nessa família. Deus é o arquiteto. E eu não estou dizendo que Ele deseja um pai que me espancasse, mas que Ele, sabendo disso, não me tirou dessa família. E ativamente trabalhou na minha vida com todas essas coisas. E hoje, graças a Deus, que eu passei por isso, porque essas situações moldaram a pessoa que eu sou ali na frente. E quem tu é, Arthur? Em primeiro momento, eu sou um pecador, safado, miserável que odeia a Deus. E ao longo do tempo, Deus vai trabalhando na minha vida para que eu me torne alguém que ama a Ele.
E eu não estou dizendo que Deus agora, todas as coisas ruins que acontecem foram enviadas por Deus. Mas eu estou dizendo que todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida e que vão acontecer, têm e estão debaixo dos decretos de Deus. E se alguma coisa aconteceu, é porque Deus decretou. Ele permitiu. Quando Ele permite, Ele decreta. Deus é soberano e nada sai do seu controle. E eu não estou dizendo que Ele manda todas as coisas ruins. Mas Ele enviou a Síria para Israel e enviou a Babilônia para a Judéia. Ele trabalha. E eu quero mostrar para vocês em Marcos 6 que Ele ativamente está trabalhando em nossas vidas e vai moldando. Lá em Marcos 6, e você tem que lembrar só uma coisinha antes disso, lá em Marcos 6, esse texto que vai começar ali no versículo 45, é logo depois de um evento, a multiplicação dos pães. Nessa multiplicação dos pães, porque tem duas multiplicações dos pães, nessa multiplicação dos pães, Jesus pergunta aos discípulos como que eles iam alimentar aquela multidão. E os discípulos dão uma resposta humana. Manda eles para casa, ainda tem tempo de eles chegarem até a casa. Eles têm 2 peixinhos e 5 pães. No final dessa multiplicação, eu não sei quanto você já reparou nisso, mas todos os discípulos voltaram com 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Quantos discípulos são? Quantos discípulos são? Quantos cestos tem? A Bíblia sempre está te explicando o que está acontecendo. É só dar uma olhadinha na história, na narrativa, e ela tem detalhes. Os discípulos não acreditaram que Jesus podia alimentar essa multidão. Então tá, cada um deles volta com um cesto cheio de sobras. Jesus não sabe contar? Jesus não é Deus soberano sobre todas as coisas e agora não sabe quanto que a multidão vai comer? Ele sabe. Mas o papo dele não é só com a multidão. O papo dele é com a incredulidade desses discípulos. E o que ele faz? Volta com um cestinho, meu querido. E cada um deles volta com um cestinho de pão, cada um deles. O texto que nós vamos trabalhar agora vai falar que eles não acreditavam. Então eu não estou falando algo além das Escrituras, eu estou só antecipando e linkando, conectando o texto que a gente vai trabalhar com o fato que estava um pouquinho mais à frente. Lá no versículo 45 até o 47, eu sempre boto aí, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Eles iam atravessar o mar e ele diz, vão à frente, vão à frente. Lembra que eu coloquei para vocês? Jesus e Deus é o arquiteto das situações. O texto agora, isso a Bíblia faz muito, ela está te explicando o que Deus está fazendo. E ele começa te explicando dizendo, Jesus insistiu para que eles fossem à frente. Esse texto vai ser repetido lá em Mateus. Lá em Mateus a ênfase é um pouquinho diferente e fala muito de Pedro. Mas aqui não interessa tanto Pedro. E aí eles têm um relato um pouquinho diferente. Se você não notou e deve ter notado isso, essas manifestações diferentes nos evangelhos, nunca pense que isso é um erro. Porque todos nós, se um dia parássemos e falássemos sobre essa noite, falaríamos dela de maneira diferente. E por isso que ela seria verdade. Porque todos vocês estão num ângulo diferente, vendo, ouvindo, participando do mesmo evento. E você tem coisas na sua vida que estão acontecendo hoje que é totalmente diferente da outra pessoa. E a mesma mensagem, o mesmo texto, quando você ouve, vem à tona coisas diferentes. Falei agora há pouco sobre pecado, histórias, piores coisas que aconteceram na sua vida. Se nós tivermos 50, 100 pessoas aqui, todas elas serão diferentes uma da outra. Então, os relatos sobre algum evento sempre são diferentes. E é por isso que torna ele real. Sempre que uma história é igualzinha à outra e todo mundo contasse exatamente letra por letra, isso tem que saber uma coisa, foi ensaiado. Porque é impossível nós relatarmos um fato, e lembrando que os evangelhos foram escritos anos depois, e todos eles serem igualzinhos. Então, quando alguém falar para você sobre erro na Bíblia, não é. Isso prova a veracidade das Escrituras, porque não há contradição nos eventos. Há complementação
das histórias. Então, quando eles contam essa história, no outro versículo, a ênfase está em Pedro. O público era judeu. Pedro, sem dúvida, era reconhecido por um judeu como um líder importante, e então o autor fala sobre isso. Marcos escolhe não falar sobre Pedro, mas quem escreve Pedro? João Marcos, aquele que é refutado e largado por Paulo naquela briga entre Paulo e Barnabé. Mas quem escreve o Evangelho de Marcos, apesar de ser Marcos, foi Pedro. Pedro, então, influenciou Marcos na escrita do seu Evangelho, e ele não cita, então, e não fala sobre Pedro. E ele vai falando sobre outras coisas, e agora nós vamos ter Jesus aparecendo sobre o mar, andando sobre as águas, mas sem Pedro ser relatado. Logo em seguida, Jesus insistiu aos discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Alguns tentam insistir que Jesus necessita orar. Jesus não necessita orar. Jesus é Deus em plena comunhão com o Pai e com o Espírito o tempo todo. Ele não precisa orar. Jesus ora para que nós tenhamos um exemplo de um homem que constituiu uma caminhada perfeita em oração. Jesus está criando um modelo sustentável para que nós pudéssemos seguir a Ele. Porque se você não orar, você não tem uma vida sustentável. Então Jesus, sendo um modelo de homem perfeito, ele ora. Isso aqui, versículo 46, é uma demonstração do amor de Jesus para com você, para comigo. Uma demonstração de um modelo sustentável. Ao anoitecer, e agora é importante você lembrar daquela história dos detalhes do texto. Ao anoitecer, isso quer dizer por volta das 5, 6 horas da tarde. Estava no meio do mar, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Quando? Ao anoitecer, 5, 6 horas da tarde. Porque o vento soprava contra eles. Alta da madrugada, ele está usando uma maneira de contar o tempo normal no tempo romano. Então, dentro das guardas romanas, esse era o último momento onde a guarda ficava ativa. Alta da madrugada quer dizer 3 às 6 da manhã. Que horas começou isso? 5 horas, 6 horas da tarde. Alta da madrugada, 3 ou 6 da manhã, entre 3 e 6 da manhã, Jesus dirigiu-se a eles. Às vezes a gente pergunta, por que Deus? Eu estou passando por isso. Eu não sei. Eu sei que esses discípulos ficaram das 5 ou 6 horas da tarde achando que iam morrer no meio do mar da Galileia sem conseguir remar. Ou não conseguindo andar com medo da morte. E o que Jesus fez? Ficou onde estava. Por quê? Mais do que salvar a vida desses camaradas, ele precisava trabalhar na incredulidade deles. Eu não estou dizendo que toda vez que nós sofremos, Deus está trabalhando na nossa incredulidade. Mas ele é especialista em trabalhar em muita coisa e, entre elas, a nossa incredulidade. Alta da madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Então ele deixou esses camaradas lá remando, em meio a dificuldades, durante 7, 8, talvez 10 horas. E o que ele fez? Manteve-se lá. Uma noite remando contra, sofrendo, faz a gente pensar muita coisa. Eu não sei, eu tenho muito essa coisa de ir pro hospital. É uma coisa que eu gosto, na brincadeira. Mas eu gosto porque trabalha no meu coração. Aí você fica lá, tem aquela ansiedade de antes da cirurgia, aí você faz a cirurgia, aí você começa a pensar sobre todas as coisas. Já tenho até um arquivinho no meu computador com as senhas salvas, com senha de tudo. Aí obviamente você pensa na morte, alta da madrugada. E você está lá remando contra a maré. Alta da madrugada. Coisas ruins acontecem. E o que Jesus está fazendo? Às vezes, ele pode estar da mesma maneira como ele está aqui. Parado. Olhando para você. Esperando você estar ao ponto de ser trabalhado por ele. Não quer dizer que todas as coisas ruins, entenda bem isso, são esse o motivo de Deus. Mas em todas as coisas ruins, ele pode transformar em bênção e trabalhar no nosso coração. Tem uma parte aqui que é bem interessante. E estava já a ponto de passar por eles. Jesus vem caminhando sobre a água. E aí tem uma cena, um comentário meio bizarro
do autor. E estava já ao ponto de passar por eles. Ou seja, eles estão no barquinho, remando, vem andando sobre as águas e ele começa quase indo embora, passar por eles. O autor aqui frisou um evento e o que está acontecendo aqui. Esses discípulos não acreditaram ou não confiaram totalmente quem era Jesus. Então Jesus replica o que Deus Pai fez com Moisés e Elias, quando ele usa a mesma expressão em 2 textos com eles lá atrás, sobre estar passando por eles, lá no Antigo Testamento. Agora o autor percebe que Jesus não é só um homem. E ele usa a mesma expressão da manifestação do Pai na incredulidade de Moisés e Elias no Antigo Testamento. Jesus está mostrando para quem é para esses camaradas. Vocês não acreditam em mim? Fica uma noite, fica uma madrugada, pensando que você vai perder a sua vida e eu vou até você e nós vamos trabalhar um pouquinho no seu coração. E o texto vai falar que o coração deles era incrédulo. Mas quem eram essas pessoas? Discípulos. Como eu e como você. Incrédulos. Muitas vezes nós não acreditamos em Deus, mesmo Ele já tendo feito tanta coisa por nós. E aí Jesus trabalha nessa situação. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Jamais Jesus andaria sobre as águas. Podia ser qualquer coisa, inclusive um fantasma, mas não era Jesus. Jesus intencionalmente está o tempo todo trabalhando em todas as coisas para que realmente acreditemos nele. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma e então gritaram. Tem noites que a gente tem vontade de gritar. E sabe quem pode estar deixando você gritar? Jesus. Jesus não é o camarada, amigo, irmão, que faz tudo o que a gente quer quando a gente quer. Jesus tem uma missão para conosco: ensinar nós a amarmos o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus nos ensina a amar a Ele para que nós nos relacionemos com o Pai. Essa é a missão principal de Jesus. Não é ser nosso amiguinho e resolver todos os nossos problemas. Ele faz isso depois. Mas a primeira coisa que ele está trabalhando aqui é o coração desses discípulos. Pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus deixa esses camaradas a noite toda remando e pensando que vão perder a vida. Mas ele vai lá no final, manifesta para eles, porque eles são os discípulos dele, e a noite encerra, o mar acalma, ele entra no barco e ele resolve os problemas desses camaradas. Mas qual é o principal problema deles? Não é o mar, é a incredulidade do coração deles. E Jesus então vai trabalhando isso. Então subiu no barco para junto com eles e o vento se acalmou. E então ficaram atônitos. Eles ficaram o quê? Atônitos, espantados porque o vento acalmou quando Jesus entrou. Por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus pudesse fazer isso. O coração deles estava endurecido. Volta ali um pouquinho, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Esse texto não é sobre Jesus resolvendo o problema das pessoas e acalmando a tempestade. Esse texto é sobre a nossa incredulidade e sobre nós não acreditarmos em quem Jesus e o poder que Ele tem. E aí Ele trabalha em toda essa situação para que eles acreditem em Jesus. O seu problema, o meu problema, nunca é o real problema. A gente precisa parar, dar 2 passos para trás e olhar qual é o real problema. O que está acontecendo? E aí a maioria das vezes vai estar relacionado à nossa incredulidade. De novo, eu não estou dizendo que todas as coisas ruins que acontecerem na sua vida é porque Deus está mandando porque você é incrédulo. Nós somos incrédulos. Nós acreditamos que amar o pecado é mais importante que amar a Deus. É ponto. Todos nós somos, de alguma maneira, incrédulos. Senão, nós não praticaríamos o pecado. Não é coitadinho. No espanhol, estava explicando para Gi hoje, falando que tem 2 palavras, uma palavra que não existe no português, que é bem da cultura deles. Tem a vítima
e tem o vitimário. O vitimário, no nosso conceito, é o abusador. Quando eu estava na aula de espanhol, ela perguntou se tinha uma palavra equivalente em português. Eu disse safado. Isso é uma piada, você pode rir. Mas o vitimário é a pessoa que, no espanhol, que abusa da outra pessoa. Mas ele é vítima da sociedade, ele é vítima, ele é coparticipante daquela situação. Na verdade, ele depende daquela situação. Esse é um conceito que às vezes a gente tem. Que a gente é coitado, que a gente faz as coisas erradas, porque na verdade foi a minha esposa que me provocou, na verdade foi porque o meu chefe fez isso, na verdade é porque eu não tenho isso. Nosso conceito está muito relacionado a essa língua e muito relacionado a um conceito de que eu sou bom. O espanhol está relacionado e essa cultura está muito relacionada a que o homem é bom. Mas nós não somos bons. Só existe um bom, só existe um Deus e é bom. Nós temos que diminuir o que nós somos e deixar com que Ele manifeste. Para isso, nós precisamos acreditar nele totalmente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para quê? Para que nós sejamos como Jesus. E Jesus, então, intencionalmente, está o tempo todo trabalhando em todas as coisas para que realmente acreditemos nele. Não estou dizendo, é a última vez que eu vou falar isso, que as coisas ruins acontecem porque Jesus arquitetou para trabalhar na sua incredulidade. Mas quando houver uma coisa ruim, tire o que Deus pode te ensinar por isso, porque é isso que Ele vai te ensinar. Ele é a única pessoa perfeita que pode te ensinar coisas boas em meio a coisas ruins. E Jesus intencionalmente está o tempo todo trabalhando em todas as coisas para que realmente acreditemos nele. Abandonemos o pecado da incredulidade e a nossa vida melhora. Porque eu posso olhar para a minha história e apesar de saber que muitas vezes eu fui espancado, e saber que Deus estava ativamente deixando acontecer isso para que eu pudesse ser a pessoa que Ele vai precisar, não que Ele precise, mas que Ele vai usar numa situação lá na frente. Ele não precisa de mim, Ele faz tudo o que Ele quiser sem mim, mas eu tenho o privilégio de ser usado ali na frente. E aí Ele usa, mas para isso eu não posso ser como eu era. Então Jesus ativamente vai trabalhando. Deus, muito obrigado por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor quer trabalhar nessa igreja e conosco lá no Uruguai. Eu tenho plena convicção de qualquer opressão que nós podemos sentir lá, está dentro da Tua obra, e Você permite, como em outras situações na Bíblia, pessoas sejam afligidas, sofram, para que nós possamos ser mais parecidos com quem o Senhor deseja. Porque em última instância nós somos discípulos do homem que foi até a cruz e sofreu até a morte. Nós não podemos querer nos identificar com Jesus e abolir a ideia de sofrimento ou trabalhar com a ideia de qualquer coisa ruim não parta ou não esteja debaixo do Teu governo. O Senhor é o Deus que age em meio de tantas coisas ruins. Abençoa cada um que está aqui, em qualquer situação que esteja passando ou que vai passar, situação de dificuldade, com a resolução, mas acima de tudo, com um coração que acredita naquilo que o Senhor pode fazer. Nem todas as vezes a tempestade vai acalmar. Tem vezes que a nossa vida é uma constante tempestade. Ainda assim, o Senhor está no nosso barco. Abençoa com esse conhecimento e entendimento de que o Senhor é o único capaz de trabalhar no nosso coração e transformar pessoas más em pessoas que são usadas por Ti ali na frente e na glória, restituídas e sanadas do seu pecado. Em nome do Teu Filho, abençoa essa igreja. Amém.